Sejam bem-vindos ao Saneamento e Prosa, o podcast da ABS Goiás, que é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, o CREA. Eu sou Mário Guerino e hoje vou conversar com uma convidada super especial sobre o tema o papel da regulação e da governança no setor de saneamento. Seja bem-vinda, Adriana. Olá a todos, muito obrigada, Mário. Vamos lá. Adriana Pereira de Souza, falar um pouquinho aqui sobre você, Adriana. É economista, é conselheira do Conselho Regional de Economia de Goiás, é doutora em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é pesquisadora do saneamento básico desde 2010, professora do curso de Ciências Econômicas da UEG há mais de 20 anos, professora do MBA de Política, Planejamento e Viabilidade em Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgoto Sanitário do IPOG desde 2019. Foi economista da Saneago por 12 anos, minha colega. Foi gerente de contratos e programa e concessão da Saneago em 2016 a 2018. Foi superintendente de saneamento do Estado de Goiás em 2023 a 2024. Participou da elaboração e da implementação da Lei número 182 de 2023, que instituiu as microrregiões de saneamento de Goiás. Participou da elaboração e implementação da Lei 22.384 de 2023 do saneamento rural do Estado de Goiás. Um currículo bastante intenso, vamos chamar assim, né, Adriana? Bom, vamos então começar aqui, né, o nosso bate-papo, né? Esse podcast, como eu disse, ele é da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS, aqui da seção de Goiás. Então, Adriana, a regulação, né, do saneamento, ele efetivamente começou lá com a Lei 11.445, em janeiro de 2007. Né? A regulação nos outros setores são mais antigos um pouco, mas se a gente, no geral, a regulação no Brasil, a gente poderia chamar em relação, né, aos países da Europa, né, América do Norte e tal, ela é recente, né, relativamente nova a regulação. E é claro que ela vem sendo aperfeiçoada na medida em que o país se desenvolve, né, que é uma questão interessante para o cidadão, né, a regulação é uma segurança para o cidadão. Até o ano de 2007, né, o setor praticamente se autorregulava. Né? E é um setor que tem uma atenção muito forte social, né, que trabalha com um serviço de muita importância aí para a população, né, para o cidadão. E tem também o viés político que sempre teve no país, exatamente pelo fato de o saneamento ser um serviço municipal, né? Que ao longo do tempo aí, da década de 60, quando surgiram as companhias estaduais, que grande parte desse serviço passou a ser gerido, né, pelas companhias estaduais. E aí, quando eu me referi exatamente a esse viés mais político, né, a coisa era feita antes de ser efetivamente regulada, tinha um pouco esse caráter de saber o que a população necessitava, o que ela podia pagar ou a capacidade de pagar, né, e ao mesmo tempo de inserir ela no processo, né, e aí tinha exatamente aquela questão, onde é que a gente pode ir, por exemplo, com a tarifa, não é? Que aí entrava também o viés político. Como é que você vê hoje, né, você como uma especialista aí do setor, a questão da regulação, qual o impacto dela no saneamento? Bom, realmente você traz aí um breve histórico, né, em relação a essa questão da evolução
ou não evolução, vamos chamar assim, da regulação durante muito tempo no Brasil. Nós tivemos um período entre 2 e 3 décadas que foi chamado de vazio institucional, onde a gente não tinha nem, de fato, um marco regulador ou alguma política direcionada realmente para o saneamento do ponto de vista de política pública, né? Uma legislação específica que você trouxe citando aí a Lei 11.445 de 2007. Foi o primeiro marco regulatório específico e especial para o saneamento. A gente tinha outras políticas anteriores, a mais famosa foi o Planasa, e que teve alguns avanços no saneamento, mas era muito específico de determinados períodos, né? Depois, com o Brasil passando por umas crises, principalmente ali nos anos 80, redução de recursos para direcionar para as áreas de infraestrutura, especialmente para o saneamento, a gente ficou muito tempo sem ter política direcionada do ponto de vista nacional e, inclusive, essa questão da regulação foi sendo deixada de lado, até porque as coisas eram feitas conforme as necessidades iam aparecendo em cada município, ou conforme a intenção ou vontade política de se realizar algumas obras, né, por exemplo. A partir da Lei 11.445, lá de 2007, começa-se então a regulamentar a forma de se funcionar o saneamento no Brasil, trazendo como principal marco desse período o estabelecimento de metas de contrato. Então, as companhias, as prestadoras de serviço, tanto públicas quanto privadas, elas passaram a ter que estabelecer algumas metas e estabelecer isso contratualmente com o titular do serviço. E aí, ao longo desse contrato, nesse caso, na época era um contrato de programa, ela deveria cumprir aquelas metas dentro do previsto contratualmente, que deveria estar de acordo com os planos municipais elaborados para o saneamento. E aí houve a necessidade de se implementar a regulação para identificar se realmente essas prestadoras estavam cumprindo aquilo que estava contratualmente previsto para se alcançar as metas estabelecidas. E foi nesse momento que se começou a trabalhar a regulação no Brasil, mas ainda a regulação do saneamento. Mas ainda era uma regulação um pouco incipiente, porque as reguladoras estavam regulando ao mesmo tempo que estava aprendendo o que era regular, né? De certa maneira, isso ainda continua, mas hoje um pouco mais estruturado. E aí nós tivemos, nesse papel, prioritariamente, a ação das reguladoras estaduais. Então, a maior parte das reguladoras que atuaram no saneamento ali a partir de 2007 foram as reguladoras estaduais, que foram adaptando as normas de regulações que elas tinham para outros setores para regular o saneamento. E aí esse foi o processo que a gente vem passando por ele até o período ali de 2020, que foi quando foi aprovado o segundo marco regulatório ou o novo marco regulatório do saneamento, que foi a Lei 14.026 de 2020. Essa lei, ela traz uma outra característica, porque até então as reguladoras estaduais, que hoje a nomenclatura mais comum são as reguladoras infranacionais, essas reguladoras elas passaram a partir de 2020 ter que se submeter a uma reguladora geral, que nesse caso é a ANA. Até 2020, a ANA tinha como suas funções ter a responsabilidade, a regulação e o direcionamento dos recursos hídricos no Brasil, mas ela não estava vinculada ao saneamento. Com a aprovação da 14.026, a ANA passou a atuar também sobre o saneamento, especificamente nessa questão da regulação. E como centralizadora dessa regulação, ela tem como prioritária ação no processo padronizar as normas, estabelecer os termos de referência, nas normas de referência e padronizar a regulação do Brasil para que as reguladoras infranacionais executem uma regulação sem muita discrepância de um local para outro, de um estado para outro, de um município para outro. Além disso, houve também um outro movimento, que foi o surgimento, acho que intensificou o surgimento, a partir de 2020, de outras reguladoras de níveis mais restritos, como reguladoras intramunicipais
e reguladoras municipais. Então, nós tivemos vamos chamar assim, talvez um boom de surgimento de agências reguladoras nesse período. Antes, a gente tinha prioritariamente as 26 reguladoras estaduais, e hoje a gente pode contar, de acordo com a ANA, não está contabilizada todas as reguladoras, mas de acordo com a ANA, nós temos hoje ao todo no Brasil 103 agências reguladoras. Dessas 103 agências reguladoras, 26 são estaduais, 17 são intramunicipais e 60 reguladoras são municipais. Por exemplo, o estado de Goiás tem 3 agências reguladoras. A agência estadual, né, que é a AGR, que regula todo o estado, tanto no serviço de saneamento quanto em outras áreas. E a cidade de Goiânia, aliás, são 3, agora são 4 reguladoras. A cidade de Goiânia, que tem a AR, né, a Agência Reguladora do Município, que regula o saneamento especificamente. O município de Rio Verde, que tem a AMAI, que é uma outra agência reguladora, que também é municipal, e a Agência Reguladora de Anápolis, que surgiu para a regulação do município de Anápolis, mas agora nós temos uma outra configuração ainda. Essas 3 agências, né, exceto a agência estadual, porque aí eles fizeram um arranjo entre eles, acabaram atuando da seguinte maneira. O Estado de Goiás aprovou em 2023 a Lei 182, que instituiu as micro-regiões, obedecendo aí a determinação da Lei Federal, da 14026, de regionalizar o saneamento no Estado. Bom, na instituição dessas micro-regiões, o Estado de Goiás estabeleceu, então, 3 grandes micro-regiões, né? A região do leste, a região centro e a região oeste. Coincidentemente, ou talvez por acaso, cada uma dessas regiões é contemplada por uma dessas agências municipais de regulação. A agência de Goiânia, então, ficou responsável, dentro desse contexto microrregional, por também fazer a regulação de todos os municípios que compõem a microrregião centro. A agência de Rio Verde ficou responsável por regular o serviço de saneamento de todos os municípios que compõem a microrregião oeste. E a agência reguladora de Anápolis responsável pelos municípios da região leste, né? Então, nós temos, dentro desse contexto das microrregiões, uma agência que era municipal e vem se tornar, nesse contexto, uma agência intramunicipal ou microrregional. E, junto com essas agências, nós temos a AGR, que vai ser a reguladora geral do Estado e que vai sobrepor, de certa forma, essas agências microrregionais, e elas vão fazer essas normas e essas regras em conjunto. E elas todas estão submetidas à ANA. Então, hoje é esse cenário, e trazendo essa referência para Goiás, a gente tem esse cenário de regulação no Brasil hoje. Muito bom, ótimos esclarecimentos. Adriana, essa lei 14026, né, ela, exatamente por ela ter colocado a ANA nesse processo, né, ou seja, inseriu a ANA na questão do saneamento e especificamente, como você disse, para voltar na questão da regulação, né, ela especifica também, ela determina, né, alguns índices, né, de atendimento à sociedade até o ano de 2033, né, com atendimento de 99% de água e 90% com atendimento de esgoto, né? Você, nesse processo, quanto a questão da regulação inserida nesse processo, você vê um avanço, né? Um avanço aí no saneamento como um todo, mas mais especificamente se tratando da regulação? Sim, o fato da gente colocar a ANA como uma instituição que centraliza a normatização. Ela não é responsável diretamente pela regulação de cada município ou de cada sistema de saneamento, né, colocado no Brasil, mas ela é responsável
padronização das normas. Nesse caso, estabelecimento de diretrizes, referências para que as agências reguladoras locais, intra-regionais ou micro-regionais, sigam um mesmo padrão de regulação. Isso, de certa forma, é bastante positivo. Por quê? Porque antes você tinha cada agência regional ou local atuando conforme ela achava que deveria. Elas até tentavam fazer alguns alinhamentos de normas, mas acabava que existiam as discrepâncias de normatização. E a forma de cobrança, né, do cumprimento das metas também. Então, essa regulação um pouco mais organizada traz também uma segurança institucional para o setor. E faz com que, pelo menos, existe uma expectativa de que o saneamento, com esse novo formato, né, com a regionalização, com o aumento de investimentos, que a gente espera que de fato aconteça, e com essa regulação um pouco mais organizada, realmente tem aí uma possibilidade de crescimento e de avanço, né? Muito bom. O abastecimento de água e o saneamento, eles são direito do cidadão, né, definido aí pela ONU, tá? E eu vejo que a regulação, ele é realmente um instrumento de defesa do cidadão, né? E o que a legislação brasileira e também, né, mundial, definida aí pela ONU, foca exatamente isso, quer dizer, fazer com que o cidadão receba o serviço, né, que é um direito dele, com a qualidade que atenda às suas necessidades, tá? E aí eu vejo realmente uma questão muito importante a regulação, não é? E como é que você vê esse aspecto aí, né? Tece alguns comentários aí em relação a isso. Certo. O saneamento, ele é um direito básico garantido pela Constituição Federal, né? Até porque a gente costuma muito falar em investimento em saneamento e às vezes a gente ouve algumas críticas, né, em relação à forma como o saneamento é conduzido no Brasil, principalmente em relação aos níveis de investimento, a forma que isso é executado. E às vezes há também uma falta de vontade política de se investir no saneamento. O saneamento das infraestruturas brasileiras, né, considerando a nossa realidade, é a infraestrutura mais atrasada. O saneamento, ele sempre foi deixado em segundo plano, no geral, pelas decisões políticas de fornecimento de infraestrutura adequada para a população brasileira. E aí tem muitos fatos, né? Alguns dizem que é porque fica enterrado e ninguém vê. Então, nós temos uma série de fatores que pode... a dificuldade também em relação às obras, né? Você não tem só não é só questão de obra, você tem que ter disponibilidade hídrica, né? Tem que ter um adensamento populacional que garanta a viabilidade do sistema. Então, nós temos uma série de dificuldades que talvez outros setores de infraestrutura não têm. Porém, é um direito essencial do cidadão. E, nesse caso, o saneamento, e aí é um posicionamento particular meu, que o saneamento, no meu ponto de vista, ele pode até ter a participação, por exemplo, da iniciativa privada. Porém, o saneamento, ele é uma política pública. Ele tem que ser direcionado pelo poder público. E aí, nesse direcionamento, por que ele tem que ser direcionado pelo poder público? Porque existem alguns estudos que a cada $1 que você investe no saneamento, você economiza de 4 a 6 dólares na área da saúde, por exemplo. Então, é um investimento público que, na verdade, vai melhorar não só o saneamento em si, a estrutura das cidades, mas também vai melhorar a condição de vida da população em vários outros aspectos. E aí, nesse caso, quando a gente vê essa estrutura sendo montada a partir dessa nova lei e que existe a necessidade de se universalizar, isso é uma curiosidade. Lá em mais ou menos em 1967, já houve algum movimento ali para a universalização. E quando foi instalado, né, o Planasa em 1970, um dos objetivos era chegar a pelo menos 90% da população com atendimento com água tratada.
o que não foi possível e não aconteceu. E nós estamos aqui tentando fazer isso acontecer até 2033 ainda, né? Passou-se muito tempo e muita coisa deixou de ser realizada. Então, esse novo momento que a gente está vivendo, e aí eu até vejo com uma certa positividade a intensificação da busca por outras fontes de recurso, outras formas de realizar o saneamento, de maneira que ele realmente avance. E a regulação, ela tem o seu papel primordial de garantir que a população tenha acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário de qualidade, de maneira que ela tenha esse acesso garantido pela Constituição para ela, mas que ela não tenha um gasto excessivo, ter que pagar uma tarifa muito elevada em relação a isso. O papel das agências reguladoras nesse momento, ele é crucial. Por quê? Porque o Brasil, de certa maneira, está abrindo as portas para o setor privado para atuar na área do saneamento. E o setor privado, por mais que a gente olhe para ele e veja que ele tem uma capacidade de investimento e que ele realmente realiza obras mais rápidas do que o setor público, o objetivo dele é o lucro. E assim, tem o lado bom, mas ele também não está errado de querer o lucro, né? Ele é o setor privado, a função dele é exatamente essa, investir e obter vantagem financeira com isso. Enquanto o poder público, ele é um pouco mais lento, ele é mais moroso, ele tem as suas dificuldades, as suas regras, mas ele tem a obrigação de atender a população com esse serviço. Então, esse casamento entre setor público e setor privado, ele é até possível, mas ele só vai ser realmente eficiente do ponto de vista de atendimento e de não cobrança de um valor exagerado da população se a regulação for forte. E aí o papel das agências reguladoras, esse papel dessa normatização e desse acompanhamento para que realmente se universalize, mas que as pessoas tenham condição de pagar por esse serviço, é um papel muito forte das agências reguladoras, sim. A regulação tem um papel primordial nisso. Eu concordo plenamente com você, né? Eu acho que o saneamento, por ser uma das atividades que compõe aí a saúde pública, né? E, portanto, o governo tem um papel crucial nisso, né? O controle, né? Do setor das atividades, né? O controle do setor realmente ele tem que ficar na mão do setor público, né? A iniciativa privada é bem-vinda, sim. Ela com certeza vai contribuir para a gente conseguir atingir essas metas, não é? Mas realmente não pode sair do controle, né? do setor público, até porque a regulação, e aí, como você disse, né, eu reforço que realmente a regulação é um instrumento, né, que o governo tem para exatamente exercer esse controle, né? E nós temos visto aí, inclusive em outros países, onde quando não se tem o controle pelo setor público, né, mesmo com a regulação, há ainda problemas, né? A gente está vendo aí alguns países, tem notícias aí de o governo, o setor público retomando os sistemas que estavam já na mão da iniciativa privada, exatamente porque, mesmo com a regulação, em alguns casos, realmente, a gente tem informação de a empresa privada tentar burlar a legislação, né? E realmente ter aumentos abusivos de tarifa e serviço realmente não cumpre aquilo que está estabelecido. Então, por isso é que o governo não pode, né? Ou seja, o poder público ele realmente não pode abrir mão disso, esse controle, né, sobre esse serviço. E aí, nesse aspecto, vamos inserir aí a questão da governança, né, nesse processo, né? Gostaria que você falasse também um pouco aí na questão da governança, o papel da governança nesse trabalho aí, né, nesse tema. Sim, a questão da governança, ela é muito importante como ela é estruturada. Quando aprovou-se a 11445, estruturou-se uma forma de governança em que o titular do serviço o município, né? Era um serviço
genuinamente de característica local. Então, isso foi assumido, a titularidade municipal foi fortalecida ali naquele período, especialmente pelo estabelecimento da obrigatoriedade de que os municípios elaborassem os seus planos municipais de saneamento para poder planejar como resolver os seus problemas de saneamento. Nota-se que a gente tinha uma dificuldade nessa governança, que ela ficou solta desde o final do Planasa, ela ficou solta no Brasil e cada um ia se virando como dava. Que quando se implementou em 2007 a 11445 e os municípios se viram obrigados a elaborar os seus planos municipais de saneamento, porque senão eles não tinham acesso aos recursos federais, eles acabaram olhando para aquela situação e não entenderam o que estava acontecendo. Então, eles demoraram um bom tempo para compreender que o papel deles era planejar o seu saneamento, porque até então tudo era feito meio que pelo prestador. Né, ia sendo tomada algumas decisões, às vezes políticas, às vezes pontuais de necessidade, mas o prestador ia tomando a maior parte das decisões baseada no interesse, geralmente, dos governos estaduais, quando a prestadora era uma empresa estatal. Com a 11445, então, começou a formatar um novo modelo de governança, que de fato era uma governança. Né? O titular do serviço planejando o serviço, estabelecendo as metas, repassando essas metas via um contrato para o prestador, se fosse ele, né, de qual origem fosse, e aí, seguindo aquele planejamento, a gente poderia, então, ter a possibilidade, de fato, de conseguir avançar no saneamento. Mas a 11445, ela tinha muitos problemas. Ela não deixou de existir, né? Mas, assim, ela foi modificada pela 14026. Mas ela tinha alguns problemas que travavam o processo, e dificultava, por exemplo, a elaboração do plano municipal. Os municípios meio que ficaram tendo que tomar suas decisões sozinhos, as empresas, as prestadoras de serviço não poderiam auxiliar na execução do plano, a não ser repassando as informações, e às vezes o município nem sabia como fazer isso. Então, demorou muito tempo para que isso de fato... Principalmente os municípios pequenos, né? Exatamente. Não tinham nem técnicos e não tal. Não tinha capacidade. Não tinham capacidade de executar esse planejamento. E às vezes até faziam para cumprir uma tabela legal que estava exigindo, mas quando esse plano chegava para o prestador, ele chegava todo, assim, com metas absurdas, com situações que eram muito complicadas ali trabalhar em cima. Bom, mas havia um início de uma estrutura. Só que era uma estrutura focada só no município. E o município tinha que se virar para tentar entender aquilo e se organizar dentro daquele processo. O que foi o resultado disso? As novas contratações, elas não avançaram conforme o esperado. Os contratos foram vencendo e os contratos de programa, que era o novo modelo no período, eles demoravam muito para serem assinados, por causa de várias questões envolvendo isso. Só que aí vem essa nova discussão da 14026. A discussão da 14026, ela tem alguns poréns, né? Por que ela surgiu, na verdade? Lá na 11445, com alguns investimentos do governo federal que ficou desde 1970 sem ter praticamente nenhum investimento direto para a política de saneamento do governo federal no modelo que foi, só veio ter algum investimento depois de 2007 com o PAC. Né? E isso avançou algumas obras naquela época. Então, veio a nova lei, que era a 11445, e veio também alguns recursos para o saneamento e houve um avanço. E algumas localidades tiveram seus saneamento universalizado, principalmente em relação à água. Em relação ao esgoto, até que não houve esse avanço tão acentuado, mas houve um avanço em relação à água. De certa forma, isso despertou a atenção do setor privado. E aí surge a discussão para mudar a lei para uma abertura maior para a entrada do setor privado, que é uma nova estrutura de governança. Porque até então, o que a gente tinha? O governo, né, os governos como um todo, os estados e municípios e governo federal, era quem tinham todas as prerrogativas de atuar sobre o saneamento e num modelo que, se a gente pega uma linha teórica que é na base da economia institucional, esse modelo é chamado modelo hierárquico, onde o Estado comanda e todas as outras instituições
fazem parte, mas obedecendo uma linha hierárquica de direção estatal. Não estado tipo estado de Goiás, mas governo, né? E aí, quando chega na 14.026, começa a ter uma pressão para mudar essa estrutura tão hierárquica com esse comando forte do Estado, essa governança nesse modelo. E realmente há uma busca por uma nova estrutura de governança com uma participação forte do setor privado. Que aí vem dentro dessa mesma linha teórica para uma estrutura chamada de estrutura híbrida, onde existe a presença do Estado, mas ela é compartilhada com o setor privado. E a partir daí isso vem tendo uma aceleração, principalmente com a aprovação da nova legislação. Só que esse novo marco regulatório, ele traz uma estrutura que... a Juliana está aqui, ela comentava muito isso na época na Saneago, que era a questão da regionalização, né? Então, assim, a obrigatoriedade da regionalização, ela moldou uma estrutura diferente do que o setor privado estava esperando, né? De certa maneira, ela redirecionou as decisões, podendo, sim, ser comandada até o saneamento ser todo... prestada pelo setor privado, porém com obrigatoriedade de regionalizar. E essa regionalização é um novo modelo de estrutura de governança. Essa estrutura de governança que vem com a 14.026, ela traz algumas premissas do que já vem sendo desenvolvido no saneamento, mas a principal delas é a manutenção do subsídio cruzado, para ter compensação daquelas pessoas, daqueles municípios que não têm uma rentabilidade, que tenha condição de pagar pelo seu saneamento. E a regionalização, então, ela tem o objetivo de manter o subsídio cruzado, mas também de promover a viabilidade econômica dos sistemas. Quando, às vezes, você pega um município isolado e o município é pequeno, ele não tem viabilidade econômica. Você pode jogar 100 anos para frente que você não vai achar viabilidade. Então, a regionalização ela tem essa função. Esse novo modelo regionalizado, e aí houve algumas possibilidades de regionalizar, né? Modelos de unidades regionais de saneamento, micro-regiões de saneamento, consórcios públicos, mas o que prevaleceu no Brasil foi que, no andamento das discussões dessa nova legislação, houve-se um entendimento, né, que no início ficou muita gente batendo cabeça sem entender como que iria direcionar isso, mas houve um entendimento na maioria dos estados brasileiros de que o modelo micro-regional era o melhor modelo. Por quê? Porque esse modelo mantém o Estado como tomador de decisões, mantém o governo como tomador de decisões, mesmo que ele decida que vai ser privatizado. Então, esse modelo de micro-regiões, que foi o modelo adotado por Goiás, né, foi o modelo adotado pela Bahia, pelo Paraná, por vários estados brasileiros. Se não me engano, aí me parece que as exceções foram Minas Gerais e São Paulo, né? Acho que não, Minas nem regionalizou. Existem 3 exceções no Brasil de regionalização. Eu acho que o Amapá... O Amapá, ele já tinha um modelo diferente, já estabelecido antes da aprovação da 14.026. Minas Gerais não regionalizou até hoje. E o Rio de Janeiro que regionalizou parcialmente. Minas Gerais chama-se de parcialmente, mas porque a lei de Minas Gerais, a lei complementar que deveria instituir o modelo de regionalização, ele não foi aprovado até hoje. A lei de Minas, ela indica, por exemplo, que se regionalizar é obrigado privatizar. E ela está parada na Assembleia Mineira já desde 2020. Mas o governo federal, ele estabeleceu em Minas Gerais, numa região ali, que é a região do Vale do Jequitinhonha, o único modelo de unidade de referência do Brasil. Porque é um dos modelos onde o governo federal vem e estabelece a regionalização. Então, tem uma região de Minas que é esse modelo de unidade de referência, que quem estabeleceu foi o governo federal, mas o governo mineiro não fez a regionalização do estado até hoje. Os demais estados, nós temos São Paulo, que é a unidade regional de saneamento, o Rio de Janeiro, a parte que foi ali da SEDAI, né, que foi privatizada, foi em modelo de unidades regionais de saneamento. Tem mais, eu não lembro exatamente quais são os estados agora, mas tem mais alguns que são, mas são bem poucos. A maioria é micro-região de saneamento básico. Então, essa é a estrutura do Brasil hoje em relação à governança.
O que é que está acontecendo dentro dessas governanças? São Paulo, por exemplo, que tem a Sabesp, que é a empresa de saneamento, vamos dizer assim, a melhor empresa de saneamento da América Latina, foi agora privatizada. Né? Até uma discussão sobre essa privatização do modelo que ela foi implementada. Mas a gente tem uma agenda, e é uma agenda política brasileira, que já vem de algum tempo, e principalmente o foco agora, de certa maneira, é o setor de saneamento, que é uma agenda de privatizações. O estado de Goiás, ele sofreu uma pressão bem forte para privatizar nessa mudança de legislação, né? O governo estadual não privatizou até o momento, né? A gente não pode garantir nada, mas não houve uma privatização, houve uma organização em modelo microrregional em que a empresa estatal assumiu alguns municípios, inclusive com a prestação direta, que é uma discussão ainda que de vez em quando está lá no governo, aliás, no Supremo Tribunal Federal, que o modelo estabelecido pela Paraíba, e é o modelo também que está até sendo questionado agora, que é o modelo goiano. Exatamente. Mas esse modelo de regionalização, o Paraná, por exemplo, é também micro-regiões, parte do estado foi privatizada, o Rio Grande do Sul também é modelo de micro-região, mas a empresa também foi privatizada. Acho que ontem, não sei, saiu a notícia que o estado do Piauí também foi privatizado, agora saiu o leilão, eles já decidiram lá o vencedor. O estado de Alagoas, né, também tem ali a parte privatizada. E assim, ou seja, tem acontecido esses movimentos. O que é interessante é que o modelo que está sendo organizado, ele precisa muito mais da participação decisória dos municípios do que parece. Ele precisa também de uma participação do Estado nessa tomada de decisão. Aí tem alguns questionamentos em relação a isso. Por quê? Porque o novo modelo de governança tirou um pouco a autonomia municipal. Porque quando você vai para um modelo micro-regional, o titular do serviço são todos os que compõem a micro-região, inclusive o Estado. E aí, nesse caso, os municípios meio que, opa, peraí, cadê a minha titularidade que era só minha, né? E agora eu tenho que compartilhar com os demais. Existe uma parte positiva em relação a isso, no sentido de que aqueles municípios pequenos, se eles ficam isolados e sem a presença do Estado, eles nunca terão voto na microrregião de fato. Eles sempre estarão à mercê daqueles que têm mais poder econômico, que têm os sistemas mais viáveis. Com a presença do Estado, há uma possibilidade de um contrabalanço nesse processo. Então, é um modelo que ainda é um modelo híbrido, com a presença forte do Estado, mas que merece muita atenção, porque essa nova governança, ela ainda está sendo construída, ela não está totalmente consolidada. Tanto que está tendo questionamentos sobre a legislação no Supremo Tribunal Federal e ainda estão sendo feitas essas análises. Então, nós estamos passando por um momento de transição, um momento em que está, sim, vindo essa iniciativa privada com força, né, para o saneamento e que merece muita atenção, inclusive por esse ponto que você citou, que é o ponto de alguns países estarem agora, depois de 20, 30 anos, reestatizando seus sistemas. Países que já têm regulação forte há muito tempo. E nós temos uma regulação principiante, que pode aprender um pouco com o que já acontece lá fora, né? A gente já tem um ganho nisso, né? Um ganho de aprendizagem. Ao mesmo tempo que é necessário essa entrada maior de recursos, mas eu acho que a 14026, mesmo estabelecendo toda essa nova governança, esse momento que está todo mundo aprendendo, e não só aprendendo, tem também uma briga de forças, de qual sistema vai prevalecer e de qual tipo de prestação de serviços vai vingar. Certo? Ainda tem uma briga de força dentro do próprio modelo já dessa nova governança, que não está definido. O que acontece, que a gente percebe muito fortemente um modelo híbrido, porque agora o setor privado realmente avançou sobre o setor de saneamento, tem ainda forte a presença do Estado, mas o setor privado tomou um certo espaço nisso. Atenção para esse ponto. Por quê?
já falei, agorinha cheguei a comentar isso, o setor privado, ele não tem obrigação de não dar lucro. Ele não tem obrigação de ser o responsável pela política pública. Essa obrigação é do governo, do Estado, exatamente. O setor privado, ele só tem o interesse de investir, realmente fazer o que precisa ser feito quando é viável para ele, porém, quando não é viável, ele não tem tanto esse interesse. As micro-regiões, por exemplo, ou os blocos regionais, se a gente chamar assim, eles contêm municípios viáveis e não viáveis. E aí, essa meta de até 2033, ela é uma meta que eu considero interessante, porque força a barra para poder avançar, mas ela é uma meta inalcançável. Infelizmente. Até porque o setor de saneamento ele é tão restrito que, inclusive, faltará profissionais. Se todas as empresas, em todos os estados, em todos os municípios, resolverem fazer obra, não vai ter gente. A gente já não tem. Não vai ter gente, não vai ter material, né? Não vai ter projeto, e assim por diante. Então, por mais que a gente vai avançar, o que eu vejo de positivo é que há uma pressão para o avanço. Mas vai ser mudado esse prazo lá na frente. Porque não vai alcançar. Com certeza. Já existe, inclusive, na 14025, uma brechazinha de até 2040, né? Então, exatamente. Então, você se referiu à questão do Planasa, né? Agora há pouco. A instituição do Planasa foi realmente uma tentativa de se acelerar, né, o serviço de saneamento no país. Exatamente com a visão que se tinha, que o município sozinho ele não vai conseguir. Então, vamos criar estruturas estaduais, né, regionais, para fazer avançar no serviço. Como é um serviço que tinha-se, né, eu acho que isso melhorou bastante já, a questão de ser um serviço enterrado, né? Uma infraestrutura enterrada que ninguém via, né? Diferentemente de você inaugurar uma ponte, um viaduto em uma estrada, enfim. Mas eu acho que, felizmente, eu acho que isso está mudando, né? Porque exatamente o desenvolvimento da sociedade, ele enxerga o serviço como essencial hoje, né? Hoje essa visão já melhorou bastante. Mas naquela época, houve inclusive no final da década de 1990, com o argumento de que o setor público não tinha recurso e tal para avançar no serviço, de privatizar também o setor de saneamento. Só que na época eles não conseguiram, né? Houve uma resistência da sociedade e também por ser um serviço de responsabilidade do município, né? Politicamente era complicado se aprovar isso, mas o que acontece? Então aí se criou um vazio em termos de destinação de recursos, né? E quando veio a lei em 2007 e que se criou o PAC e começou-se a investir, ou seja, destinar recurso, eu me lembro bem que não tinha projeto. Não tinha projeto, quer dizer, muitas vezes tinha um recurso e não se conseguia gastar esse recurso exatamente porque não tinha projeto. Sim, grande parte do recurso voltou para o governo federal. Voltou para o governo federal porque não tinha projeto, não é? E aí que se viu a necessidade, espera aí, precisa desenvolver projeto, né? Que realmente aquelas empresas que no passado desenvolviam projeto, começou a mudar de ramo, né? Gerenciamento, enfim, né? Então viu-se a necessidade realmente de projeto. E agora, espero eu, né, que realmente o governo federal comece a destinar também, já inclusive tive a oportunidade de participar em Brasília, né, de um lançamento de uma das seleções do PAC, né, onde se destinou 41 bilhões, né, para o setor de saneamento. Então, eu acredito, e tenho esperança de que realmente esse recurso, né, volte, o governo federal volte a investir aí no setor de saneamento. E, aliado à questão da iniciativa privada, né, eu acredito no avanço, mas não realmente acredito que a gente consiga atender essa meta, que é atrasada em relação à meta definida pela ONU, que, na verdade, a universalização teria que estar em 2030, não é? Que é o plano 2030. E que nós não vamos conseguir. Mas, por outro lado, a questão da governança que você disse, eu acho ela é interessante porque quando a ONU, por exemplo, né, que é o organismo internacional, faz
uma estatística, ela não considera, olha, o Estado tal universalizou, o Estado tal. Não, o Brasil universalizou ou não. Sim. Então, por isso que a governança aí ela é fundamental, né? E eu acredito, sinceramente, que essas micro-regiões, elas têm um papel importante que eu acho que ela vai permitir esse avanço. Porque aqueles pequenos municípios realmente vão ter condição de ter a sua infraestrutura, o que sozinho não conseguiriam. Sim. Porque é uma infraestrutura cara, nós temos que estar sempre relembrando isso, é uma infraestrutura cara, payback longo, enterrada, exatamente, e que de difícil manutenção. Sim. Né? Não é fácil. Tem um vazamento, tem que ir lá abrir uma vala e tal, e reconstruir, vem asfalto, enfim, é a operação e manutenção do sistema também é caro, além da infraestrutura, né, de implantação, também é esse setor. Mas eu acredito que nós avançamos aí, né? Nós estamos avançando. Inclusive, só fazendo um pequeno comentário aqui, quando o pessoal fala, agora sim, principalmente no meio né, da iniciativa privada, agora sim não investir porque tem regulação, né? Porque tem um marco regulatório, que é através da 14.026. Na verdade, existia. Já existia. Em 2007, o que fez foi a alteração da lei 11.445. Existia um marco regulatório e foi ele que impulsionou, inclusive, a criação das agências reguladoras. E estamos aprendendo, você disse muito bem. Eu participei, inclusive, das primeiras reuniões de criação da AGR aqui. Não tinha técnico, não tinha, o pessoal realmente não sabia. A gente ajudou realmente, né, do setor, que já trabalhava no setor, ajudou a criar as bases, né, e contribuiu com as diretrizes também, né, da agência reguladora estadual. E esse processo agora com a ANA tende realmente a acelerar. E por isso que eu acredito no avanço nosso, né? Do nosso setor, né? Do setor de saneamento. E técnicos, né? Profissionais, como você, por exemplo, que está dando uma aula aqui para a gente, né? Realmente numa contribuição grande, né? De esclarecimento da população. Esse podcast, inclusive, tem esse papel também de contribuir, não é? E é por isso exatamente que a gente está aqui, né, dando a nossa pequena contribuição, nossa parcela, mas estamos contribuindo, né? Isso é que é importante. Fique à vontade, né, para você, às vezes, alguma coisa que a gente ainda não disse aqui e que você acha que é importante dizer, fique à vontade para falar, o Adriana, está contigo. Mário, é o seguinte, tem muita coisa, eu acho que assim, é um tema que dá para falar há dias, né? Exatamente. Eu acho que tem algumas coisas que são bastante relevantes. Você citou a questão das empresas de projetos, né? Por exemplo, enquanto eu estava na secretaria, a superintendência aprovou junto ao PAC 30 milhões de reais para Goiás para obras de saneamento rural. Eu não sei se essas obras realmente, se esses 30 milhões serão aproveitados por conta justamente do problema em relação aos projetos e atendimento de pequenas localidades, né? Ou seja, falta inclusive empresas para atuarem no setor, para atender pequenas localidades, porque não é muito interessante você direcionar recurso, maquinário, pessoal, né? Tudo para atender uma pequena localidade e ter um retorno financeiro baixo. As empresas focam nas obras maiores, nas cidades maiores. E tem uma informação interessante que eu até ouvi num debate, numa discussão dentro das micro-regiões, por exemplo, uma fala que foi a seguinte fala: os municípios maiores, de certa forma, eles vão, né, talvez se sentir como sendo tirado o recurso deles, né? E agora um pouco mais visível isso, porque na verdade sempre foi feito o subsídio cruzado, né? As empresas, elas atuavam no estado, né, de uma maneira macro, com vários municípios, e faziam esse subsídio cruzado internamente. Só que agora isso ficou mais claro para a sociedade. Então, os municípios maiores meio que ficam um pouco resistentes quando vai para um modelo micro-regional em que ele tem que ter uma tarifa regionalizada e fazer subsídio cruzado com os demais. Porém, há que se convir, e eu achei essa fala bastante interessante, há de se convir que, durante todo esse tempo, a maior parte dos recursos sempre foi direcionada para essas grandes cidades. E os municípios pequenos
ficavam só com obras pontuais. Tanto que a maioria dos municípios brasileiros não tem nenhuma obra de esgotamento sanitário. Tem uma cidade, eu fiquei até na época que eu fiquei sabendo disso, fiquei espantada. Guarulhos não tem esgoto sanitário. Né? Uma cidade, uma macro cidade brasileira ali, grudada na maior capital do país e não tem esgoto sanitário. Agora que estavam começando a fazer projetos, estudar essa questão dessa mudança. Então, nós temos situações no Brasil que são gritantes, né? Que precisam ser pensadas, olhadas, vistas. Até Goiás tem muitos municípios que não têm esgotamento sanitário. Mais de 100 municípios não têm esgotamento sanitário. Mas, assim, nós temos uma possibilidade de mudar essa realidade agora, através desse novo olhar, dessa nova governança, do fortalecimento da regulação, né, de olhar para o Estado e de olhar para o Brasil num modelo macro de saneamento, como um objetivo político prioritário. Né? E não só com o objetivo da lucratividade. Quando você traz a questão das reestatizações, e você fala muito bem sobre as manutenções dos sistemas, muito dos países que estão reestatizando os seus sistemas é porque foram feitos alguns investimentos, mas a manutenção não foi adequada ao longo do tempo. E então, os sistemas se deterioraram. E a população começou a ficar numa situação complicada e os estados tiveram que retomar. Ou seja, o estado vai ter que fazer novamente todo o investimento para poder recuperar isso. E é esse ponto que toda a população e também a regulação tem que estar atento, tem que estar de olho. Não só o regulador, mas a sociedade como um todo. Está observando como é que está sendo tratado, como é que está sendo cuidado o saneamento no dia a dia, na vida diária. Claro que os municípios maiores, eles têm uma maior capacidade técnica de fazer esse acompanhamento. Mas como os municípios menores, às vezes, não têm, e às vezes demorou, e alguns ainda nem caiu a ficha de que ele também tem que participar disso, e a gente via isso muito nas reuniões das micro-regiões, os municípios menores, a grande parte deles, eles só compareciam, mas eles não discutiam, porque nunca tiveram a chance de discutir saneamento. Né? E agora que meio que, parece que eu faço parte disso. Então, é muito importante que todo mundo observa, que todo mundo cuide, que todo mundo esteja atento para esse novo modelo, para essa realidade nova que se estabelece para o saneamento e essa possibilidade real, né, se todo mundo contribuir, colaborar com o processo, de ter o saneamento no Brasil universalizado, pelo menos até 2040. Exatamente. Você citou uma questão interessante também, que eu vou reforçar aqui, que é a questão do saneamento rural, né? Sim. O foco sempre foi realmente nas cidades maiores e coisa e tal, mas é preciso, para resolver esse problema, na minha avaliação, e precisamos resolver, não é? A questão da inovação, não é? A questão da tecnologia. Buscar alternativas. Buscar alternativas, exatamente. Unidades isoladas, né? De tratamento, né? Enfim. O que é que... É preciso ter esse olhar também na política. Como é que nós vamos fazer isso? Esclarecimento, conscientização da população, quer dizer, um trabalho social grande, não é? Mas temos que resolver. E temos que encontrar esse caminho, não é? Temos que encontrar esse caminho. Adriana, o que a gente vivenciou aqui hoje nesse podcast, né, foi o que eu disse, uma verdadeira aula, né? A gente agradece imensamente. Estamos chegando aqui ao fim aí desse podcast, Saneamento e Prosa, que é uma realização da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS Seção Goiás, que tem o patrocínio, né, o apoio do Conselho Estadual, né, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, de Agronomia, né, o CREA Goiás, tá? Fiquei feliz aqui com esse resultado, que eu acho que com esse podcast nós estamos dando uma pequena, como eu disse, uma pequena contribuição aí, né, para a sociedade. Adriana, muito obrigado, tá, pela sua presença aqui. Fique à vontade aí. Agradeço, Mário, agradeço a ABS pelo convite, né, de poder estar contribuindo um pouquinho, porque a gente que está na academia, né, e está fazendo pesquisa, quanto mais a gente consegue passar isso para a população, é a nossa contribuição. Como eu vivi e vivo ainda, né, o saneamento durante muito tempo, e de certa forma consegui dar algumas contribuições para esse processo, pequenas, né, mas foram algumas contribuições que, para mim, enquanto profissional, foram bastante relevantes.
Eu gostaria muito que a população goiana, que a população brasileira tivesse a consciência do quanto o saneamento é importante. E eu falo isso lá por 2013, mais ou menos, que a Lei 11445 já tinha sido aprovada em 2007. Eu fiz algumas andanças pelo estado de Goiás fazendo a minha pesquisa de doutorado e eu chegava nos municípios para falar nas prefeituras, nas câmaras municipais, para fazer uma pesquisa sobre como eles estavam vendo a nova lei. As pessoas olhavam como se eu estivesse falando de algo que nunca ouviram falar. E já tinham 7 anos que já tinha sido aprovada a lei. E eu ficava, meu Deus, ninguém sabe o que é isso, né? E quando eu ia falar sobre saneamento, inclusive na universidade, as pessoas me olhavam e ficavam todas mudas, como se ninguém entendesse o que eu estava falando. O que eu vejo com muita satisfação nesse período até agora é que essa realidade mudou. Que a sociedade está discutindo saneamento, que a gente está aqui no podcast falando sobre saneamento e que as pessoas começaram a olhar para esse universo que às vezes a gente não vê, só vê quando falta, né? Eu brinco que a gente antigamente só via que existia saneamento quando faltava água na torneira, né? Ou quando algum esgoto extravasava em algum lugar. Exatamente. Mas agora não, as pessoas começaram a olhar para isso, começaram a observar os movimentos em volta desse processo e isso tem muito dessas discussões, dessas contribuições, desses movimentos legislativos, né, de mudança de legislação e de discussão social, trouxe isso à tona. Então, eu acho que está tendo, sim, um avanço, não só no saneamento enquanto obra, mas no saneamento enquanto conceito de uma sociedade melhor. Então, esse programa é um programa que com certeza é de uma relevância enorme e a ABS está de parabéns, né? O CREA também por apoiar a iniciativa e eu agradeço muito pela oportunidade de participar. Muito bom, Adriana, muito bom. Muito obrigado aí, né, pela sua presença. Agradecemos imensamente. Bom, chegando então ao fim desse nosso podcast, nós agradecemos imensamente pela sua audiência. Ouça, siga e compartilhe esse episódio. Estamos nas principais reprodutoras de podcast. Abraço. Olá, eu sou Lamartine Moreira, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás, o CREA Goiás. Ao longo de toda a minha carreira, sempre busquei conhecimento curricular e também o extracurricular. Sei o quanto esse networking e troca de experiências sobre as principais discussões nas áreas de atuação são imprescindíveis para a formação e atualização dos profissionais. É por isso que, na minha gestão, o CREA Goiás patrocina esse tipo de iniciativa. Com certeza, vocês são profissionais diferenciados. O CREA Goiás está de portas abertas para todos os profissionais registrados, investindo em sua capacitação, na fiscalização, com tolerância zero para a atuação de leigos e também nos benefícios. Convido vocês a conhecerem nosso portal de parcerias e descobrirem todos os descontos aos quais os profissionais registrados têm direito. Bom proveito